Nós vamos ministrar nessa noite a palavra do Senhor. E diz assim, Lucas 10, a partir do versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que fizeram, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se dali, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de longe. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Você pode glorificar o Senhor nessa noite por essa palavra? Pode misturar o seu glória com uma salva de palmas para o Senhor? Terça-feira, na aula dos juniores, eu estava explicando para eles, recapitulando algumas coisas, porque desde o início do ano a gente vem estudando o Novo Testamento. Então, nós já estudamos os Evangelhos e estudamos o livro de Atos, estudamos o livro de Romanos e agora estamos estudando o livro de Coríntios. E aí eu estava recapitulando algumas informações e surgiu a dúvida, então, que é uma dúvida não só das crianças, mas de algumas pessoas adultas também. Tia, Lucas foi, então, discípulo de Jesus, igual Mateus, igual João, igual Pedro. Eu falei assim, não, Lucas foi um discípulo, mas que não andou com Jesus. Foi alguém que conheceu Jesus de ouvir falar, porque Lucas surge depois que Jesus já havia ressuscitado e ido para o céu. Só que Lucas escreve 2 livros na Bíblia, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas ele teve um trabalho, um empenho para escrever o Evangelho e o livro de Atos, porque, ao contrário de Mateus, por exemplo, ele não viu Jesus face a face em carne. Então, ele precisou fazer pesquisas, conversar com pessoas que conheceram Jesus. Ele precisou falar com essas pessoas, até mesmo ir em alguns locais onde Jesus foi e reunir informações sobre Jesus para escrever o Evangelho e também depois, ao lado do seu companheiro, o apóstolo Paulo, escrever também o livro de Atos. E algumas histórias interessantes são narradas no Evangelho de Lucas, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, onde ali um intérprete da lei, alguém que conhecia a lei, chega para Jesus para tentar provar Jesus no seu conhecimento, ou melhor, na sua sabedoria. Isso era muito comum, que pessoas que conheciam a lei chegassem perto de Jesus para testar o conhecimento de Jesus e também a sua sabedoria. Porque eles não acreditavam que Jesus não somente era o Filho de Deus, mas também que ele não tinha atributos, divinos, porque ele não era o Filho de Deus, segundo essas pessoas. Então, o intérprete da lei ali tenta fazer uma pegadinha com Jesus. Ele vira para Jesus e pergunta: então, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, sábio, com conhecimento, diz para ele: ué, mas você não conhece a lei? Você não conhece a palavra? Ou seja, você já sabe o que fazer. Mas ele tentou ali se fazer de besta, irmãos? Mas como o Senhor interpreta isso? Como o Senhor acredita que é? Tentando provar Jesus no seu conhecimento. Porque a lei está dizendo: amarás o teu próximo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E como o Senhor Jesus interpreta isso em relação à vida eterna? Jesus disse, olha, se é isso que está escrito na lei, faze isto e viverás. É só isso. Mas ele queria mais. Você sabe quando a gente já sabe a resposta de alguma pergunta, mas a gente fica cutucando Jesus, querendo que Jesus fale alguma coisa a mais? Querendo uma resposta diferente, uma revelação extraordinária? Jesus está dizendo, mas você já sabe a resposta. Você já observou a Escritura. É só isso. Faça e viverás. Faça isso e você vai se dar bem. E aí ele esperando algo a mais, falando, mas é só isso? Só olhar? Mas você não é o Filho de Deus? Você não é o grande mestre? Então você está dizendo para mim que é só eu observar a lei e está tudo bem? Então ele tem a resposta que ele talvez queria de Jesus, ou talvez não, porque a resposta colocou ele para pensar um pouco. E Jesus diz para ele, então, uma parábola. Aline, o que é uma parábola? Jesus contava parábolas quando ele queria exemplificar ou ilustrar uma história para alguém, e essa história deveria ter uma moral, ou seja, deveria ter ali embaixo algo que a pessoa ia tomar para si, uma moral da história. E aí Jesus conta uma parábola com a moral de amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus conta que vinha descendo pela estrada de Jericó um homem. Não diz se era um judeu, não diz se era um samaritano, não diz se era preto, se era branco, se era loiro, se era alto, se era baixo. Diz apenas que um homem descia a estrada quando alguns ladrões chegaram e roubaram-lhe. E não apenas roubaram-lhe, como saquearam e bateram nele e o deixaram à beira da estrada semi-morto. Pessoas cruéis se aproveitaram de alguém que estava apenas caminhando, que estava apenas sendo conduzido por uma estrada, chegam perto desse homem, batem nesse homem, roubam aquilo que ele tem. Será que era só a única coisa que ele tinha? Não sei, mas não sei se é o pouco que ele tinha que foi levado, mas a gente sabe que foi levado algo daquele homem. E deixam aquele homem caído na estrada, semi-morto, como se já não bastassem lhe tirar tudo que ele tinha naquele momento. Ainda espancaram ele e deixaram ele semi-morto. Se eu fosse esse intérprete da lei, eu já teria saído fora, porque eu sabia que no final da história eu ia apanhar. Se eu fosse esse homem, já não teria ficado mais ali. Tá bom, Jesus, já entendi a moral. O homem foi espancado, né? Está parado na beira, está jogado à beira do caminho, já sei onde isso vai parar. Vou embora. Mas ele ficou e ele ouviu até o final Jesus dizendo para ele que além de tudo que aquele homem já havia sofrido com o assalto, ele ainda foi deixado semi-morto. Ou seja, ele foi deixado para morrer. Ou seja, ele foi deixado à beira da estrada para morrer. E Jesus vai dizer, olha, depois que esse homem foi espancado e deixado para morrer sem compaixão nenhuma, passou ali um sacerdote, ocasionalmente. Não sei se era sempre a estrada que ele costumava pegar, não sei se era sempre o caminho que ele costumava fazer, mas ele passou por ali. E eu imagino o intérprete da lei ali conversando com Jesus, dizendo, entendi já a moral, o sacerdote vai vir, vai pegar o homem, vai cuidar dele, pronto, é amar o próximo e ir embora. Acabou a história, obrigado Jesus, vou voltar para minha casa. Mas Jesus olha para ele e fala assim, o sacerdote passou de longe. O homem estava jogado, aflito, machucado, semi-morto, mas o sacerdote passou de longe. Isso aqui é muito profundo, porque o sacerdócio fala de um alto escalão. O sacerdócio fala de uma autoridade espiritual. O sacerdócio fala de alguém que deveria cuidar de alguém. Talvez só de alguém conhecido, porque o que parecia para aquele sacerdote é que era aquele homem que estava na beira do caminho, não valia nada. O sacerdote, ele era responsável por pessoas, por fazer sacrifícios, por entrar no templo e falar com Deus, ser uma espécie de intermediário. Ou seja, ele estava entre Deus,
Ele estava entre Deus e as pessoas. Só que talvez naquele dia o sacerdote precisava sair correndo, chegar rápido no templo, porque ele precisava arrumar alguma coisa, trocar alguma coisa de lugar, cumprir algum compromisso de agenda, e não deu tempo de cuidar da vida que estava jogada no meio do caminho. Talvez naquele momento ele estivesse olhando e falando assim, não sei quem é esse cara, eu preciso correr, senão eu vou chegar atrasado. Eu preciso cuidar da minha vestimenta. Eu preciso cuidar do negócio que eu deixei lá. Eu preciso porque os outros sacerdotes, a outra cúpula está me esperando. Não dá tempo de parar para cuidar de vida. Eu tenho algo a fazer, tenho compromissos a zelar. Vida fica para depois. Vida não importa muito. O que importa é meu compromisso, a minha religiosidade. Vida não importa. Olhar para alguém que está agonizando no meio do caminho e estender a mão, isso não é importante. Estou atrasado, tchau. Jesus conta essa parábola. Um sacerdote passou, não ligou, deixou o homem agonizando no meio do caminho. Revelação que Deus me deu nessa palavra. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Muitas pessoas chegaram até a porta dessa igreja, feridas por sacerdócios antigos. Muitas pessoas chegaram aqui, feridas por líderes antigos, sacerdócios antigos, daquela porta para fora, dizendo, não consigo mais caminhar, me enfiaram uma flecha no meu coração. Eu não consigo mais louvar, eu não consigo mais estar presente na igreja, ser ativo, me machucaram demais. Eu estava ferido, jogado, semi-morto. Passaram por mim e não me deram atenção. Eu falei qual era o meu pecado. Eu caí e me expulsaram. Eu disse que estava fraco. Eu disse que estava precisando de apoio. Mas ninguém me deu ouvido. Me deixaram na beira do caminho semi-morto. Me deixaram para morrer em algum lugar. E passa o sacerdote. No mesmo lugar em que estava aquele homem jogado, passa um outro representante da religião judaica. O levita, conhecido por cuidar das coisas do templo. Só a parte da adoração, ele não, vai ler lá em Deuteronômio para trás, você vai saber. Responsável por cuidar das coisas, das organizações. Talvez também estivesse atrasado demais para cuidar de alguma coisa dentro do templo. E não deu importância àquele homem que estava jogado. Talvez ainda tivesse que afiar alguma coisa, passar alguma coisa, pregar alguma coisa, arrumar algo ainda no templo. Servir a alguém não deu importância para aquele homem que estava semi-morto à beira do caminho. As minhas responsabilidades com o reino não estão acima das vidas que estão no reino. Aquilo que eu preciso fazer para Deus não está acima da sua vida, não está acima da minha vida. Vidas importam mais do que microfones. Vidas importam mais do que cadeiras. Tudo isso é muito bom, mas quando eu for para o céu, eu não vou louvar santo, santo, santo com a cadeira do meu lado. Isso tudo é muito bom, mas eu não quero ir para o céu e levar um microfone junto, esse copo que é bonitinho. Eu quero vida do meu lado. Lembrando que o intérprete da lei disse o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna. Acontece que hoje eu quero ir para o céu, João, mas eu quero sozinha. Você não, fica por aí. Eu quero ir para o céu, mas convidar alguém para ir comigo? Não, vou para o céu sozinha. Querido, o pastor nem está aqui para ouvir essa, ele ia gostar. O céu não é kitnet para você morar sozinho lá. Pois é, são mansões celestiais. Cabe sempre mais um. Jesus sempre tem morada para mais alguém. Jesus sempre tem morada para mais um que quer viver uma vida com Ele.
Minhas obrigações não estão acima das vidas. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É muito bom igreja. Igreja é bom. Mas Jesus disse: ide e pregai. É claro, irmão, como a gente quer viver em comunhão, a gente prega, a pessoa evangeliza e traz para o meio da igreja. Porque é o nosso círculo social. Tá certo. Mas Jesus disse: ide, saia da porta para fora e pregue o evangelho a toda criatura. Se eu esperar alguém entrar por essa porta para pregar a palavra, vai ser um pouco difícil. As pessoas hoje não procuram mais a igreja voluntariamente, nem quando estão quase à beira da morte. O coração está duro. Servir a um Deus que eu vou ter que mudar quem eu sou? Estar na presença de um Deus que eu vou ter que renunciar às minhas vontades, os meus prazeres? Eu não quero saber de igreja. Nós estamos vivendo uma das piores gerações de pessoas no modo geral. São pessoas que não querem Cristo de forma alguma. Nunca foi tão difícil pregar o evangelho. Mesmo tendo toda a internet, toda a tecnologia ao nosso favor. Porque as pessoas simplesmente não querem. É por isso que Jesus, com toda a sua sabedoria, sendo também Deus, sabia que o vinde era mais difícil. Então ele disse: saia da sua cadeira, passe por aquela porta e ide. Vai lá fora resgatar. Se você ficar esperando, ele não vai vir. Vai lá fora fazer, vai lá fora pregar. Mostre lá fora a diferença, a luz que brilha dentro de você, porque aqui dentro todo mundo é luz. Eu sou luz, você é luz, a gente está vendo luzes. A luz precisa estar no meio da escuridão para fazer a diferença. Eu preciso ir lá. E o levita estava muito ocupado para a vida. Muito ocupado. Talvez ele tivesse olhado e falado assim: está morto, né? Adianta alguma coisa? Adianta? Será que se eu chegar agora ali, dar uma chacoalhada, adianta? Talvez não adiante. Eu não vou nem olhar. Olha a hora. Aqui olhando, relógio não, ele olhava para o céu, né, para ver a hora, não tinha relógio. Olhava assim para o céu, olha a hora. Vai dar tempo não. Não vai dar tempo de eu parar para ver se está morto ou se está vivo. Eu tenho que cumprir os meus compromissos. Aí você lembra que o intérprete da lei perguntou sobre a vida eterna. E Jesus trouxe duas figuras religiosas na parábola para mostrar para ele que vida eterna é cuidar de vida, não é cumprir compromissos. Alcançar a vida eterna é eu estar mais próximo do meu próximo, e de coração e de verdade. Não é cumprir apenas compromissos. Cumprir compromissos é muito bom. Cumpra os seus, querido, tá? Mas as vidas estão acima disso. Aí Jesus vai dizer: ele também passou de longe. Também não parou. Nem sequer deu uma olhadinha. Mas por aquele mesmo caminho vinha um samaritano. Samaritano. Talvez essa hora o intérprete da lei tivesse olhado para a cara de Jesus e falado: ah, tá de brincadeira. Você poderia ter dito que via um judeu simples, um camponês. Você vem dizer para mim que samaritano, aquele povo que a gente não gosta, aquele povo que a gente odeia, aquele povo que é impuro, samaritano. Jesus é aquele povo, aquele homem que você não deu nada por ele. Passou pela estrada, olhou o homem jogado na estrada e falou: se tiver vivo, e se tiver vivo, e se ele ainda estiver respirando, e se ele ainda tiver fôlego de vida, perceba o pensamento de quem passa e larga. Já deve ter morrido, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí já está jogado na estrada há pelo menos 1 hora. Mas o samaritano que passa, olha e pensa assim: eu acho que tem vida ainda. Eu acho que ele ainda respira. E se respira, eu faço o quê? Espera aí,
tem óleo, tem vinho, tem cuidados paliativos para esse homem, tem cura para esse homem, ainda tem esperança para essa pessoa, ainda tem jeito. Espera aí que eu vou olhar, só um minuto. Ainda tem jeito? Ainda tem esperança? Ele olha o homem, talvez virasse ele assim. Ué, tem pulso. Tem pulso, tem vida. Se respira, ainda tem vida. Se tem vida, ainda há cuidado. Se tem vida, ainda há o que ser feito. Não tem esse ditado? Enquanto há vida, há esperança. É um ditado que vale. Porque enquanto ainda estiver respirando, ainda há algo que eu possa fazer por alguém. Se ele ainda tem vida, eu posso pegar, eu posso cuidar, eu posso discipular. Se eu estou vendo que ainda tem jeito, mesmo que alguém olhe e fale, isso aí, ó, não presta para nada. Presta não, deixa isso para lá. Vai lá. E aí, o que está acontecendo com você? Eu tenho percebido que você não tem vindo. Eu tenho percebido que você está andando desanimado. Que você só anda de cabeça baixa. Que você não responde mais. Eu tenho percebido a sua atitude um pouco para baixo, a sua baixa autoestima, a sua falta de alegria, a sua falta de prazer em louvar. Tenho percebido que você anda muito cansado. O que está acontecendo com você? Quer ir na minha casa? Quer tomar um café comigo? Quer conversar, trocar uma mensagem? Está muito corrido? A gente marca um dia, um tempo, 30 minutos, 10, 15. Não dá, tudo bem, estou orando por você. Você quer uma visita na sua casa? Você quer que eu coloque o seu nome na oração de terça-feira? Você consegue estar aqui 3 horas? Você consegue vir no culto de cura e libertação? Você consegue vir no estudo? Uma vez na semana tá bom, não tem problema, Deus entende. Você consegue? É a atitude de quem pensa positivo, ainda tem vida. Está respirando, não precisa deixar de lado. Eu quero ir para o céu, eu quero levar você também. Passa um samaritano, derrama óleo. Eu estava falando para o Paulo hoje, que o óleo serve para muita coisa, inclusive para cicatrização. Serve para hidratar por oclusão. Só te dar uma informação básica. Sabe quando a gente toma aquele banho tranquilo? E aí a gente vem passando hidratante, passa perfume e tudo mais. Se você passar o hidratante primeiro e depois passar o óleo, nada que você colocar depois do óleo vai entrar na sua pele. Porque o óleo vai ocluir. Ele vai blindar. Então, se você deseja passar o hidratante, passe antes do óleo. Depois do óleo, o hidratante não entra. Porque é água. Então, quando se passa o óleo sobre a pele, ele hidrata por oclusão. Tudo que você passar depois do óleo não entra, porque o óleo forma uma blindagem na sua pele. Então, aquele homem vem com vinho. Ele vem com vinho para limpar, porque era líquido. E ele vem com o óleo para ocluir, dizendo, olha, só um minutinho. Também tem poder cicatrizante? Tem poder cicatrizante. Mas é só um cuidado paliativo, enquanto a gente não te leva numa emergência. É só um cuidado paliativo, porque eu consigo ainda fazer algo por você. Qual é o nosso problema? É que a gente sempre acha que não tem mais jeito. Dá uma olhada na sua bagagem. Antes de você dizer que alguém não presta mais, não vale mais, nem Deus quer mais isso, dá uma olhada na sua bagagem, vê se não tem um pouco de vinho para você lavar a ferida de alguém. Vê se eu não tenho um pouco de óleo para cicatrizar, para ocluir a ferida de alguém. Deixa eu ver aqui se eu ainda não tenho um versículo, uma palavra, uma gota ainda de um versículo de oração para essa pessoa caminhar um pouco mais. Deixa eu ver se eu ainda não tenho o poder ainda de resgatar alguém que está ferido, que está jogado à beira do caminho. Quer saber de uma coisa? Quando eu achar que alguém não vale mais o meu esforço, eu vou me lembrar de mim. Você se lembre de você. Quando alguém disse, isso aí não volta mais não.
Depois de tanto tempo fora, duvido botar o pé na igreja. Isso aí nunca vai entrar pela porta de uma igreja, não. Isso nunca vai se converter, não. Pensa que Jesus olhou lá do céu para você e disse, tem jeito sim. Vai dar jeito nele sim. Vai curar sim. Vai salvar sim. Vai restaurar sim. Ainda tem jeito para ele sim. Quando eu pensar que alguém é chato demais para eu cuidar, faz um favor para mim, procura um chato para você discipular. Procura um chatinho, alguém que ninguém quer ficar perto. Abraça ele assim e fala, sou teu amigo, agora a gente vai orar junto, vai ler a Bíblia junto. Tudo que você tiver de problema, manda mensagem para mim. Procura um chato. Procura um legal, não, que legal todo mundo quer, já tem muita gente rodeando. Procura um chatinho. Passa o levita. Não quer? O samaritano quer. Eu não posso deixar de dizer para você o que também o Espírito Santo disse para mim. Nessa palavra, Jesus está simbolizado no bom samaritano. Jesus que te viu em algum lugar, jogado, depois de muitas decepções, depois de muitas feridas, depois de muito apanhar de alguém, de circunstâncias, ele te viu jogado à beira do caminho e disse, vida tem, se a vida eu vou cuidar. Passei vinho, passei óleo, vou deixar ali na hospedaria um pouco. O bom samaritano leva o rapaz para a hospedaria. Diz para ele assim, olha, toma aqui essa moeda, o preço está sendo pago para você. Cuide dele. E quando eu voltar, se você tiver tido alguma despesa a mais, eu pago o preço que for. Cuida dele. Eu me lembro de Jesus dizendo, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador. Alguém que vai ter cuidados paliativos com vocês. Alguém que vai estar sarando feridas, cuidando de corações. Alguém que vai estar tomando conta de vocês. E quando eu voltar, eu vou levar vocês. E aí não haverá mais sofrimento. E não haverá mais feridas. Não haverá mais sangue e choro. Eu vou deixar vocês com o Consolador. Uma geração ferida sendo cuidada pelo Espírito Santo. Uma geração cheia de marcas, de problemas, sendo tratada pelo Espírito Santo. E talvez alguém esteja caminhando e dizendo, ai, está doendo tanto, mesmo tendo o Espírito Santo do meu lado. Está sofrendo tanto, mesmo tendo o Espírito Santo do meu lado. Jesus está dizendo, espera mais um pouquinho, porque eu vou voltar. Espera mais um pouquinho, eu já estou me levantando, caminhando, eu vou voltar. E quando eu voltar, saiba, está tudo pago. O preço já foi pago, já está tudo acertado. A ferida está um pouco grande, a ferida ainda está doendo um pouco. Ainda está demorando um pouco para cicatrizar. Tem dia que você acorda bem, como do nada alguma coisa acontece, você fica triste de novo, volta para a cama. Tem dia que você diz, esse dia eu vou vencer, hoje ninguém me para. A primeira tribulação te para, eu sei como é que é. Tem dia que você levanta e fala, hoje eu vou. Chega na porta da igreja e fala, meu Deus, o que eu vim? Mas eu vim, deixa eu entrar assim mesmo, cabisbaixo, mas eu vou entrar. Tem dia que é mais difícil do que outro, fique de pé. Tem dia que você chega e diz, eu vou enfrentar um leão e um urso. E aí no primeiro vento você já fica assim. Mas Jesus quer te dizer nessa noite, eu fui para o Pai. Deixei você sobre os cuidados do hospedeiro.
Deixei você sobre cuidados do Consolador. Ele tem estado contigo todos os dias. Ele tem te capacitado. Ele tem te feito prosseguir um pouco mais. Mas fique firme, pois eu estou voltando. E para onde eu vou te levar, não haverá mais feridas. Todas as suas feridas serão cicatrizadas. Espere mais um pouco. Aguente mais um pouco. Suporte mais um pouco. O bom samaritano está voltando. O bom samaritano está às portas. Isso aqui é mensagem para quem crê que ele foi para o Pai, mas ele está voltando para nos buscar. Eu sei que a vida aqui na terra parece infinita, mas ela tem finitude. Jesus está voltando. Eu sei que as tribulações parecem estar no topo da sua cabeça, mas aguarde mais um pouco. Tudo isso que você está vivendo é um breve momento. Quando Jesus voltar, enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Não haverá mais decepções. Você não vai se lembrar do sacerdote. Você não vai se lembrar do levita. Você não vai se lembrar de quem te espancou, te deixou à beira do caminho. Pois o bom samaritano te pega pelo colo hoje. Coloca azeite, coloca vinho em suas feridas. Liberta você dessa decepção, desse jugo. Limpa as suas feridas e te dá tranquilidade. Te coloca no lugar de repouso. Aos cuidados do Espírito Santo de Deus. Ele te resgatou, querido. E não foi para você andar cabisbaixo. Ele te resgatou. Não foi para você deixar qualquer situação te dominar a sua mente. Ele te resgatou para a vida eterna. Ele é teu melhor amigo. Sabe, intérprete da lei, o que fazer para herdar a vida eterna? Olhe para o lado. Olha aí para o teu lado, vê quem está do teu lado agora. Sabe essa pessoa? Cuida dela, igual o bom samaritano cuidou de você. Ora por ela, não desiste dela. Jesus é o nosso resgatador, mas nos chamou para resgatar aquele que está do seu lado. Feche seus olhos, aplauda o Senhor.